Oi pessoal, acrescentando então no que nós já havíamos falado, falamos de resistor, falamos de ohmímetro, só para recapitular, falar agora aqui da placa de montagem, matriz de contato ou protoboard, como é muitas vezes chamado, né? Então observe que essa plaquinha aqui, ela tem, depende de tamanhos diferentes, tem menor, tem maior, mas a ideia dela é que a gente consiga fazer as montagens fixando os componentes aqui nesses espaços aqui, né? Esse protoboard aqui, ele tem 4 entradas, né? E aqui tem uma indicação de sinal de terra, voltagem A, B, C, mas você pode colocar aqui conforme a sua necessidade, né? E observa também que aqui atrás, né, não tem nenhuma ligação desses terminais com a ponta da placa. Aí, no caso, a ligação é feita de fios que você puxa de um lado para cá, né? Fios como esse tipo aqui, que você conecta e vai colocando na placa onde você acha mais conveniente. Como é que funciona essa placa? Você pode observar que ela está cheia de furos, né? É cheia de furinhos. Esses furinhos praticamente tem aqui a marcação, né? Então, assim, por convenção acontece. Aqui está escrito mais ou menos, mas quando você vai ligar a energia num circuito, você quer padronizar de onde está o seu positivo e negativo. E aí, só por questão de convenção facilitar, tem uns fabricantes que colocam isso aqui, né? Essa outra plaquinha, por exemplo, aqui mais antiga, ela não tem isso, não tem essa marcação de mais, menos, não tem. Aí fica por critério de quem está montando escolher onde é que fica suas referências de tensão, né? Mas o importante é saber como que funciona. Como é que funciona com essa plaquinha? Essa plaquinha cheia de furos, ela tem a seguinte maneira. Internamente, ela tem os contatos internos que ligam os pontos. Então, aqui são pontos que têm interligação. Essa linha toda aqui me diz até onde está interligado. Então, todos esses aqui nessa linha são interligados entre si. Nessa linha aqui, que está o azul, que é referente a essa outra parte daqui, também interligados até esse ponto, assim por diante. Aqui, no caso, está marcando onde é que está interligado. Aqui marca isso, né? Então, aqui nós temos essa marcação. Se eu olhar a placa, no caso dessa situação, ou de cá assim, esse fabricante, ele colocou referências aqui na plaquinha, que se você, não sei se você consegue ver, A, B, C, D, E, F, G, H e J, aí repete, A, B, C, D, E, F, G, H e J, assim por diante nas 3 situações das placas. Esses furos aqui, eles têm outra forma de estar ligados, das suas interligações. Então, nesse caso aqui, a interligação é nessa linha, porém, essa linha de aqui não tem contato com essa outra, são 2 linhas independentes. Nesse caso de cá, aqui, nessa região, as linhas são nesse sentido aqui, ó. O A interligado com B, com C, com D e com E. Ok? Então, essa é nesse sentido. Mas o E não tem ligação com F e nem com desses pontos de cá. Mas aqui o F, o G, H e J são interligados. E assim, nesse sentido, esse ponto daqui para cá, 2 adjacentes do A não são ligados internamente, nem do B, nem do C, do E, assim por diante. Somente nessas linhas aqui. Então, eu fiz aqui um arranjo, né? Colocando a ponta de prova aqui com fio, porque a ponta de prova não tem como enfiar aqui, nem se deve tentar fazer isso, porque o orifício é diferente, eu posso danificar a plaquinha. Então, para a gente fazer esse teste, entender como é que funciona, a gente pode aproveitar o recurso do multímetro, quando ele tem a questão do bip, né? Observa que eu colei aqui, que ele tem um bipzinho aqui, que é a parte do medição de continuidade. Então, se eu pegar aqui as 2 pontas e fizer isso aqui, ó, você ouviu um bip, significa que as pontas estão juntas, interligadas, e esses fiozinhos vão me dar isso, né? Se eu pegar aqui, vai me dar isso. Então, por exemplo, se eu colocar então aqui, fixar esse fio nessa região, eu quero descobrir até onde ele vai, então o fabricante me indica que vai até aqui. Então, se eu conectar até aqui, observe que deu um bip, se você está ouvindo um bip. Se eu colocar de cá, já não vão ter, porque tem uma linha interrompida aqui, ó. Então significa que daqui para cá não tem continuidade.
nem daqui para cá. Ó. Daqui para cá, aqui do lado, não tem continuidade, não deu bip. Então, se eu quiser essa linha de baixo, então se eu conectar aqui, ó, eu vou ter o bip. Observa que essa linha azul. Mas daqui para cá não tem. Observa isso. Porém, né, se eu quiser saber, eu tenho que deslocar então a ponta de prova nessa linha aqui, ó. Então quer dizer que desse ponto até esse há uma continuidade, uma ligação interna que conecta esses pontos. Porém, né, da mesma forma também a linha do lado não está conectada, somente aqui no nosso campo visual aqui nessa horizontal. Isso então repete para todas essas outras linhas aqui, a mesma ideia, todas elas, ok? É tudo igual. Então, com relação a essa parte de cá, então, por exemplo, eu vou ligar aqui no ponto A. Ponto A. Se eu ligar aqui do lado do ponto A, não deu nada. Observa que você não ouviu nenhum bip. Não teve nenhum bip. Não estourou, não soou. Mas essa linha aqui para cá, observa que já soou o bip. Então, o ponto A está conectado com o ponto B, está conectado com o ponto C, que está conectado com o ponto E, D, que está conectado com o ponto E. Porém, o ponto E não está conectado com o ponto F, porque existe esse intervalo aqui, ó, esse intervalo aqui. Posteriormente, vocês vão descobrir para que existe esse intervalo. Então, só adiantando, quando você vai fazer montagem com componentes chamados circuitos integrados, que é justamente para ficar uma parte dos terminais numa região superior, outra no inferior. Mas observa aqui então, se eu quiser então saber aqui como é que está essa ligação de baixo, eu deslocar esse ponto aqui do ponto A para o ponto G. Aqui esse ponto F junto com o G aqui ligados. Observe, então é aqui, então eu tenho então aqui, ó, o F interconectado com o G, que está interconectado com H, que está interconectado com I, que está interconectado com o J. Porém, aqui, ó, do lado não tenho nada. Não está na mesma ideia. Então, isso me diz o quê? Então, aqui, ó, do lado, na outra linha vertical aqui, me repete a configuração. Então, observe que repete a configuração aqui, ó. Simplesmente aqui, ó, são 5 pontos interligados. Se eu passo para o próximo, também não tem nenhuma interconexão, mesmo que eu colocar na lateralzinha aqui, ó, não tem, tá vendo? Na mesma linha, não dá nenhum bip, porém, é nesse sentido aqui que tem as conexões internas. No material impresso que a gente divulgou, tem lá uma foto mostrando a parte interna, de como ficou, né? Como é a construção interna, para você ter uma ideia. Então, o protoboard é isso, tá? É uma matriz de contatos que você utiliza para fazer montagens. Então, por exemplo, aqui, essa placa aqui que nós fizemos a montagem de resistores, foi tudo uma placa específica para fins didáticos, para verificar a leitura do código de cores, somente isso. Mas se eu quiser fazer montagens, essa plaquinha aqui não me serve. Eu teria que tirar o componente daqui e colocar em algum lugar. E esse lugar que a gente coloca é aqui a plaquinha, de matriz de contatos. Então aqui, se eu quiser fixar esse resistor aqui para não ficar segurando para medir, então eu tenho que fazer, então, vou observar aqui, né, que eu tenho que pegar aqui, pegar o resistor e conectar ele nos pontos que eu quero. Então, por exemplo, eu posso conectar aqui assim, ó, uma região aqui. Como eu havia até a gente colocado no material, então aqui eu posso depois chegar aqui e colocar as pontas de provas aqui, e para ficar mais fácil de manuseio, né? Eu simplesmente venho, vou selecionar a escala aqui para ele, né? E simplesmente venho aqui, né? Venho aqui e com as pontas de prova do instrumento e venho aqui em cima para medir. E eu vou estar medindo lá 2,16 sem conectar no componente. Então fica mais fácil só de apoiar. E também para fazer montagem de circuitos. Observa que se eu colocar aqui nessa região que eu tinha comentado, né? A gente tinha comentado, ela está em curto-circuito. Então, se eu colocar ali, ó, deu 0. Por que deu 0? Porque como os pontos todos estão conectados internamente, você está olhando aqui e você parece dar a impressão que estão conectados sem curto-circuito, mas internamente existe um curto. E aí eu posso estar medindo aqui, ó, o valor da resistência não é 0. Observa lá que vai dar 0. Não é 0. Tá? Então aí eu tenho que entender como é que funciona a plaquinha. Então eu posso colocar aqui nessa região, posso colocar da região para cá.
mas de maneira a evitar um curto, né? Evitar um curto-circuito no componente, senão a medida fica errada, né? Ok? Então, o protoboard é essa plaquinha de montagem que nós vamos estar utilizando constantemente nas aulas práticas, nas experiências. É uma matriz que facilita o manuseio e montagem experimental para verificar o funcionamento dos circuitos, tá bom? Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, nos procure e entre em contato conosco, tá? Ok? Um abraço a todos.